Nossos evangelistas, os autores desconhecidos dos evangelhos, sabiam que as pessoas entendiam melhor o que podiam ver em forma de imagem, então eles contaram o plano de redenção de Deus na forma de um conto que poderia ser visto e não esquecido. Eles sabiam o risco que corriam. Eles sabiam que aqueles que podiam ver a imagem mentalmente poderiam facilmente confundir a personificação que transmitia a verdade para uma pessoa e o veículo que transmitia a instrução para a instrução, mas eles pegaram a maior de todas as verdades e a incorporaram em um conto, que pode entrar em portas humildes. Foi Paulo quem disse: ó insensatos Gálatas! Quem te enfeitiçou diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Deixe-me perguntar apenas isto: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou ouvindo com fé? Você é tão tolo? Tendo começado com o Espírito, agora você está terminando com a carne? Eu vos digo, todo o mundo cristão e judaico acabou com a carne. Eles são incapazes de pensar em Jesus Cristo como um padrão de redenção, mas apenas como um homem de carne que é único e diferente deles. Paulo está exortando todos a ver o Espírito, o padrão que está contido em cada criança nascida de mulher e a se lembrar desse padrão espiritual chamado Jesus Cristo. Eu te digo, a crença pode fazer com que esse padrão seja fecundado, então o elemento tempo entrará para o seu desenvolvimento e ninguém poderá impedir o seu cumprimento. Assim como o ovo na mulher não se desenvolve até que seja fertilizado, assim é esta semente espiritual no homem. Após a fertilização, um tempo embutido começa, e o Salvador no homem, que é um padrão, começa a florescer. O homem foi ensinado a acreditar que Jesus Cristo é um homem externo a si mesmo, mas Jesus Cristo está contido no homem como um padrão. Ele é a visão de Deus do homem e essa visão é para sempre. Foi Deus quem disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre a tela para que a possa ler quem corre. Pois a visão tem sua própria hora marcada, amadurece, florescerá. Se demorar, espere, pois é certo e não tardará. O padrão é perfeito e, a partir do momento da fertilização, começa um cronograma embutido e, 30 anos depois, a árvore da vida começa a florescer. Eu experimentei esse padrão. Não é exclusivo da coisa chamada nével, mas é um padrão que está contido em cada criança nascida de mulher. Floresceu em mim em sua plenitude e agora sei que Jesus Cristo é o plano eterno de Deus para a redenção do homem. Quando compartilho minhas experiências, não pretendo ser melhor ou superior aos outros, simplesmente revelo como a árvore da vida floresceu em mim. Isso é tudo. Agora, conta-se a história de que ele levou 12 a Jerusalém e disse: tudo o que de mim está escrito pelos profetas deve se cumprir. Embora ouvissem suas palavras, não as entendiam, pois não podiam compreender o que os profetas haviam dito. Somente o Cristo ressuscitado pode interpretar as Escrituras. Somente seu dedo pode rastrear essas declarações ambíguas e dar-lhe seu significado celestial. A razão pode dar-te muitos significados, mas o verdadeiro significado só pode ser traído pelo ressuscitado porque o experimentou. Somente aquele que nasceu do alto pode revelar a verdade da afirmação: você deve nascer do alto. Já ouvi incontáveis argumentos sobre essa afirmação. Alguns afirmam que significa uma mudança radical no comportamento da pessoa, pois aqueles que antes eram violentos tornam-se quietos, ternos e atenciosos. Mas eu te digo, não tem nada a ver com isso. O evento é literalmente verdadeiro. Você realmente nasceu de cima. Isso eu sei por experiência. No Salmo 50 o Senhor fala, dizendo: o mundo e tudo dentro dele é meu. O gado em 1000 colinas é meu. Se eu estivesse com fome, não diria a você, simplesmente mataria e comeria. E no capítulo 17 de João ele diz: todos os meus são teus e os teus são meus. Se tudo o que Deus Pai possui é seu, você deve limitar esse pensamento apenas às coisas deste mundo? Você não poderia ir além deste mundo e entrar em sua natureza? Qual é a natureza daquele que possui o mundo e tudo dentro dele? Não é paternidade?
Se tudo o que ele é seu saber, e ele é Deus o Pai, então você deve saber que você é Deus o Pai. E para saber que você é um pai, você deve ter um filho para testemunhar esse fato, e o Filho de Deus é seu. Deus se entregou a você 100%, dizendo: todos os meus são teus e os teus são meus. Somente quem experimentou isso pode obrigar uma declaração tão ambígua a revelar seu significado celestial. Somente quando a árvore da vida começar a brotar e dar frutos em você, você saberá quem você realmente é. Por que você é fraco? Por que você está limitado nesta pequena vestimenta de carne? Por causa da encarnação de Deus. Ele não está fingindo que está em um corpo humano. Deus teve que se esvaziar de tudo o que ele é. Embora fosse rico, tornou-se pobre, para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Sua encarnação é uma personificação completa em que ele assumiu todas as limitações do conhecimento humano. Encarnando-me em um pequeno intervalo de tempo chamado 1905, tomei sobre mim todas as crenças que estão relacionadas a esse tempo. Nascido caucasiano sob a bandeira britânica, adotei a bandeira americana. Essas são minhas restrições. As crenças que herdei como britânico e adotei como americano foram tecidas nesse intervalo de tempo e todas são limitadas. Para torná-los reais, tive que torná-los uma encarnação completa. Se não o fizesse, não seria uma encarnação real e apenas uma farsa, e Deus não está se disfarçando neste mundo. Você se esvaziou completamente de sua verdadeira identidade para assumir as limitações e restrições deste mundo. E enquanto você está aqui, o padrão de Deus se revela de dentro e você descobre que você é Ele. Jesus Cristo é personificado nas Escrituras como um homem, mas você é esse homem. Você é quem vai vivenciar a história do Evangelho. O homem não pode entender a verdade em seu estado não envernizado e revelado, como eu digo a você. Eles podem aceitá-lo apenas quando incorporado em um conto. E 1 bilhão de cristãos e judeus do mundo, não entendendo o grande princípio, adoram sua personificação. Eles não acreditariam em mim se amanhã eu dissesse a eles que Jesus Cristo é um modelo. Que ele viveu e vive como a única realidade. Mas eu te digo, Jesus Cristo é a única coisa pela qual vale a pena viver, porque a menos que ele se manifeste em você, você não é nada. Somente quando ele se desdobra em você, a árvore da vida pode dar seus frutos. É minha esperança que não esteja longe o dia em que você será chamado pelo Pai em você e sua visão de você será fertilizada. Cristo é a visão de Deus do homem, que é fertilizada pela união com Deus, momento em que começa um cronograma embutido. Haverá 30 anos entre essa fertilização e o primeiro botão a aparecer na árvore da vida que você é. E a partir desse momento você pode contar os dias, que somarão 1260. Esta é a história que o mundo cristão observa e chama de Páscoa. Achamos que é um dia único e o guardamos para uma pessoa, embora Paulo condenasse a guarda de qualquer dia, dizendo: percebo que você observa dias, meses, estações e anos. Receio ter trabalhado em vão para convosco, porque Cristo não é uma pessoa. Se você tivesse em mente que a Páscoa é o momento em que ocorre a erupção, perceberia que poderia ser qualquer dia. Pode ser agora, nesta audiência, e a qualquer momento. Se você puder se lembrar do momento em que teve união com o ressuscitado, começará sua missão com base na experiência exatamente 30 anos depois. Você pode contar até o dia. O primeiro rebento a aparecer é a tua ressurreição, que nada mais é do que a transformação da cruz, que é a transfiguração. É uma mudança completa de ser. Pensando agora como um ser de carne, você ressuscita e pensa como um ser de espírito mais uma vez. Eu sei, pois experimentei essa mudança, mas permaneço na carne para contá-la a você da melhor maneira possível. Nem todo mundo pode tomá-lo. Jesus Cristo é história, no sentido de que o padrão irrompe em uma pessoa em um determinado momento. Há 2000 anos a árvore da vida começou a dar seus frutos, mas essa árvore é todo filho nascido de mulher.
Blake viu isso com tanta clareza e disse: os deuses da terra e do mar procuraram através da natureza encontrar esta árvore, mas sua busca foi em vão. Cresce uma no cérebro humano, é aí que a árvore da vida começa a florescer novamente. No inverno a árvore fica sem folhas e parece estar morta, e então uma manhã uma pequena folha aparece e você sabe que a árvore que parecia morta durante o inverno está viva novamente. Como a árvore, você desperta e sai de um corpo que parece morto quando você olha para ele. E então as folhas começam a se abrir, uma após a outra, enquanto a árvore floresce e você cumpre as Escrituras. Então você. As Escrituras aconteceram em mim. Eu, o Cristo ressuscitado, estou falando com você por meio de uma vestimenta chamada névoa e, por causa de minhas experiências, posso rastrear essas declarações ambíguas das Escrituras e extrair seu significado celestial. No capítulo 24 do livro de Lucas é dito que somente depois da ressurreição alguém poderia entender do que ele estava falando. Antes disso ninguém entendia, nem mesmo seus 12. Eles questionaram o que ele quis dizer quando disse que ressuscitaria no terceiro dia, e não conseguiram entender quando ele disse que tinha que sofrer primeiro, ressuscitar e depois trazê-los consigo para o mesmo reino que seu Deus havia preparado. Neste mês, todos celebrarão os mistérios externos e manterão viva a memória de um homem. Mas Jesus Cristo não é um homem, ele é o padrão de redenção de Deus para você. O mesmo padrão está enterrado em todos. É a visão divina que Deus mantém no tempo de seus problemas. Independentemente do estado que você manifesta do lado de fora, Deus o vê como seu padrão em plena floração e sua visão tem sua própria hora marcada. Ela vai amadurecer e florescer. Se para você parece demorado, espere, pois é certo e não tardará. Então você pode contar os dias entre o aparecimento do primeiro raminho, que é a ressurreição, e a descida da pomba que traz a árvore em plena floração, e serão exatamente 1260 dias. Agora, o que diabos você ouviria que se comparasse a esta história? Se você possuísse o mundo exterior, mas não se tornasse Deus, seria como nada, pois tudo aqui desaparecerá. Quantas civilizações surgirão e cairão antes da culminação do todo, ninguém sabe. Hoje pensamos que a América é para sempre e a Rússia sente o mesmo. A Inglaterra pensou que seu poder sempre seria grande, assim como a Roma, a Grécia e a Espanha antigas. No entanto, todos eles surgiram como uma onda, depois quebrando, dissolvendo-se no nada à medida que seu poder diminuía. Somos uma grande potência hoje, mas um dia chegará ao seu clímax, diminuirá e desaparecerá. Isso também vale para a Rússia e a China. As nações sobem e descem, mas o importante é cumprir individualmente as Escrituras. Todo e qualquer indivíduo um dia conceberá o plano de Deus chamado Cristo, e saberá que irradia e reflete a glória de Deus e carrega a imagem expressa de sua pessoa. Esse padrão é a visão que Deus tem de você, e Ele espera o momento em que o sofrimento acabar. Ele sabe o que você passou e em sua infinita misericórdia os escondeu de você. Mas quando o tempo for cumprido, Ele irá chamá-lo, abraçá-lo e enviá-lo, como Ele mesmo. Então, 30 anos depois, o primeiro raminho aparecerá em sua árvore da vida na forma de sua ressurreição. Isso é imediatamente seguido pelo seu nascimento de cima. Então vem o Filho de Deus, Davi, para revelar sua paternidade. Seu corpo espiritual é dividido e você ascende ao reino, pois reverbera como um trovão. Então a árvore floresce completamente com a descida da pomba. A edição atual da crítica literária do New York Times é dedicada à religião, da qual eles falam tão pouco. Eles falam da Bíblia como cheia de mitos e não baseada na realidade, citando o doutor fulano de tal e o doutor fulano de tal, que são todos homens sem visão e incapazes de acreditar em sua verdade. Os evangelistas sabiam disso quando contaram sua história, assim como o poeta Tennyson sabia quando disse, e a verdade incorporada em um conto entrará por portas humildes. A verdade bíblica é contada na forma de uma história para que os homens a aceitem. Pensamentos colocados em forma de imagem podem contar uma história que o homem pode lembrar, mas a verdade descoberta eles não podem reter.
Se eu disser a uma pessoa comum que ela contém dentro de si um plano chamado Jesus Cristo, ela não poderá compreender o pensamento. Mas eu digo a você que Jesus Cristo está em você como sua esperança de glória, e exorto você a colocar sua esperança totalmente nesta graça que está chegando a você como o dom de Deus de si mesmo. A pessoa média prefere acreditar que algum homem é responsável por eles, que morreu por eles externamente de alguma forma estranha sofrerá por eles, mesmo que ele sofra. Sempre há um a ele do lado de fora, em vez de um padrão do lado de dentro. Mas eu lhes digo, depois das tribulações, o plano de salvação de Deus irromperá dentro de vocês. Hoje as pessoas estão falando sobre terremotos e suas convulsões. O secretário de Estado foi interrogado por horas na TV hoje e disse que tínhamos armamento suficiente para destruir 1000 vezes cada pessoa no mundo, mas precisamos de mais. Quando ouvi aquela afirmação, disse a mim mesmo, se isso não é um manicômio, o que é? Nossos congressistas deram a si mesmos um aumento de 43%, depois aumentaram nosso imposto em 10%. Eles chamam isso de sobretaxa. Li no jornal desta manhã que nossa cidade concedeu à companhia de gás o direito de nos aumentar 4% para pagar a sobretaxa. Estou pagando minha própria sobretaxa e agora devo ajudar a pagar a sobretaxa municipal de 21 milhões de dólares. Eles prometem retirá-lo quando a dívida for paga. Você quer apostar? Somos todos como ovelhas sendo levadas ao matadouro. Não sei quantas civilizações surgirão e cairão antes que o Supremo seja alcançado. Mas sei que Deus está no controle e planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Não importa o que aconteça, você não estará perdido. Eu sei, pois a verdade da vida floresceu em mim em sua plenitude. Não resta nada além de contar. Como Paulo, estou permanecendo em um corpo fraco, para dizer ao mundo que Jesus Cristo nada mais é do que um maravilhoso padrão de redenção, que está contido em cada filho nascido de mulher. Ele é a visão de Deus daquela criança. Deus não vê o horror pelo qual a criança deve passar, ele vê apenas sua visão que deve irromper, e ninguém pode atrasá-la ou apressar sua vinda. E quando irrompe, esse indivíduo é condicionado para a nova era, chamada Reino de Deus. Este mês, por tradição, celebraremos dias como a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Aprecie-os se lhe apetecer. Eles são adoráveis, embora Paulo sentisse que, por terem sido mantidos vivos, ele havia trabalhado em vão. Mas se você observar os dias, veja-os como um padrão contido em você que entrará em erupção com o tempo. E então, por causa de suas experiências, você também fará com que essas declarações ambíguas produzam seu significado celestial. Alguns de vocês compartilharam suas experiências comigo e sei que sua semente foi fertilizada, e em 30 anos a árvore da vida em você começará a florescer e atingirá a plenitude em 1260 dias. Essa flor final é a descida da pomba. Na seção de livros do New York Times, eles fizeram pouco caso da descida da pomba, alegando que era uma ideia estúpida para as pessoas acreditarem, mas é tão verdadeiro quando experimentado. E na TV hoje eu assisti esses chamados sábios sentados diante da câmera, todos bem arrumados, cada um desempenhando seu papel com perfeição. Eles sabiam que estavam na câmera e todos estavam tentando assaltar aquela câmera, sabendo que ele estava sendo exposto a uma nação. Seus rostos estão agora registrados na mente daqueles que pensam que são importantes, e seguem cegamente nesse caminho. No entanto, a única coisa importante no mundo é despertar desse sonho de vida. E a única coisa que pode despertar você é o dom de Deus de si mesmo, que é o padrão em você chamado Jesus Cristo. O sono dele é o seu despertar neste mundo, e o despertar dele em você é a sua redenção. Agora vamos entrar no silêncio.